talk about race in Othello is inevitably to fall in some degree of anachronism, while to ignore it is to efface something fundamental to the tragedy. Em tradução livre, falar de raça em Otelo é inevitavelmente cair em algum grau de anacronismo, embora ignorar a raça seja subtrair algo fundamental para a tragédia. É o que diz Michael Neill, professor emérito na Universidade de Auckland. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Strixcast, podcast onde nós conversamos sobre literatura, música e arte em geral. E no episódio de hoje nós conversamos um pouco sobre Otelo, de William Shakespeare. Nós vamos conversar um pouco sobre o contexto histórico, racial, as inspirações que Shakespeare teve ao escrever Otelo, e também sobre uma escolha de palavras que em algumas peças de Shakespeare você vai precisar fazer, né, nas diferentes edições que foram publicadas da peça. E, certo, Otelo, o Mouro de Veneza, ou no original, Othello, the Moor of Venice. E a gente encontra, né, no título da peça essa palavra, mouro. E o que é um mouro? Quem são os mouros, né? E os mouros são povos africanos, muçulmanos ou falantes de árabe, que habitam o noroeste africano, bem como espanhóis, judeus e turcos que habitam o norte da África. Também é um nome, né, que os cristãos atribuíam a pessoas de pele escura e de religião muçulmana ali na Península Ibérica ou Península Hispânica entre o século VIII e o século XV. Os mouros foram para a Inglaterra e eles viveram no meio da sociedade, eles trabalharam, inclusive, na corte da Rainha Elizabeth, né? Não havia, naquela época, o tipo de racismo que nos dias de hoje existe, né? Mas é claro que haviam complicações raciais na época, né? De acordo com Anu Corhonen, da Universidade de Cambridge, no seu estudo Washing the Ethiopian White Conceptualizing Black Skin in Renaissance England, todo o mistério por trás da pele preta dos africanos, descrita nos livros e à vista com os próprios olhos na Renascença, criaram o senso de identidade branca e o conceito de otherness do preto. Isso era o ser diferente, o ser exótico, né? Naquela época, o tom da sua pele basicamente dizia se você era civilizado ou bárbaro. Isso é, mouro. Embora seja diferente, ainda assim há um problema social, racial. E em um momento de crise na Inglaterra, onde a Inglaterra estava mal das pernas, a Rainha Elizabeth vai expedir mandatos de expulsão e venda daqueles que ela vai chamar de this kind of people, Blackmoors e Negroes. Em tradução livre, esse tipo de gente, mouros pretos ou Negroes, que é um sinônimo de Blackmoors, mouros pretos, mas também é uma referência à tonalidade da pele. Também é um sinônimo de black people, de negros, né? A Rainha Elizabeth acreditava que os problemas da Inglaterra seriam solucionados se ela se livrasse dos mouros de pele preta. Porque os mouros, nem todos têm a pele preta, mas em geral eles têm uma pele mais escura. Eu não vou me prolongar muito nesse quesito, mas Shakespeare viu mouros, ele viu esses mandatos de expulsão da Inglaterra, inclusive ele vai ver a aliança anglo-marroquina. Se não me falha a memória, acho que o príncipe de Marrocos ficou na Inglaterra durante 6 meses, né? Eles estabeleceram uma aliança, não sei muito sobre, me perdoem, mas o que eu queria falar sobre esse príncipe? Shakespeare viu
tudo isso acontecer. E ele viu aquele príncipe, ele não viu nada de bárbaro nele, ele não viu nada de bestial nele. Na verdade, ele viu o príncipe mesmo. E talvez ele tenha se inspirado um pouco nesse personagem, nesse príncipe, né? E quando Shakespeare vai falar dos problemas, quando ele vai falar dos seus personagens problemáticos, ele vai falar deles em Veneza. E talvez, falando em Veneza, ele esteja falando da Inglaterra ou da Europa em geral. Quando a gente vai fazer uma análise de alguma obra de Shakespeare, é comum que nós façamos uma leitura histórica no tempo em que ele vivia, naquele contexto. Né? A gente vai para o berço da produção e talvez o que estava acontecendo ali, ele começou a enxergar esses problemas raciais. Não sei, é uma possibilidade, né? E Shakespeare, ele vai se inspirar numa história de Cinthio, ou Cintio, uma história chamada Un Capitano Moro. E esse Cinthio é um discípulo de Boccaccio. Quem conhece a Divina Comédia vai conhecer Boccaccio, né? Inclusive, tem uma lenda aí, né? Dizem que a Divina Comédia se chama Divina Comédia por causa de Boccaccio, né? O título original seria a Comédia, e Boccaccio, que lia a comédia para as pessoas, falava sobre, era um especialista, ele acabou ali apelidando de Divina Comédia. Então, só uma curiosidade, talvez seja isso. Mas essa Um Capitano Moro foi publicada em 1565, né? Nesse mesmo livro do Cinthio, Shakespeare encontra inspirações para outra de suas obras, a Measure for Measure, né? Medida por medida. Mas enfim, nessa obra, ela vai ser muito parecida com a obra de Shakespeare, exceto que ela é inferior. O único personagem, até onde eu sei, nomeado na peça não, no livro, né, na história, é a Desdémona. É bem parecido com o que o José Saramago faz, né, no ensaio sobre a cegueira. Então você vai ter lá o personagem, o alferes, ou o capitão, ou o mouro, algo assim. Só Desdémona é nomeada. E Shakespeare melhora muito a história e ele vai batizar alguns personagens, né? E Otelo é um mouro de pele preta, ele é convertido ao cristianismo, ele é um general em Veneza e a gente sabe que ele é muito bom no que faz, né? Embora nós não tenhamos muitos relatos dos seus feitos em campo de batalha. Aí quando a história começa, Otelo já havia se casado com Desdémona. E Desdémona é uma moça branca da alta sociedade que é filha de um dos senadores de Veneza. Ela era, assim, a elite social da época em Veneza, né? As coisas já são meio estranhas, porque a gente descobre que esse casamento foi feito escondido. É meio que um casamento clandestino, assim, né? Lembre sim que a gente está falando da Renascença. Como é que poderia uma bela moça pura casar-se com um bárbaro entre o povo italiano e europeu e tal? Aí é meio estranho, né? Mas o fato é que Iago e Rodrigo, e vão ficar sabendo desse casamento, e aqui eu explico quem eles são, certo? Iago é o alferes de Otelo. Se você se lembrar do Machadão, você vai recordar o seu conto, O Espelho, onde o protagonista aparente, né, é um alferes. O alferes é aquele que porta a bandeira de um exército. Então, em campo militar, em campo de guerra, ele leva o símbolo do seu país, o símbolo da sua nação. E ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque se ele perdesse essa bandeira, o inimigo, né, poderia desmoralizar totalmente o país. Então era uma desonra absoluta perder a bandeira, né? E era uma honra absoluta carregar a bandeira no campo de batalha. Então o alferes carregava, protegia, impedia que o inimigo
tomasse a sua bandeira, né? E a bem-sucessão nesse cargo trazia muita honra, tanto ao país quanto ao próprio alferes. Ele é digno de muita honra e confiança, né? E a gente entende, né, que Iago, sendo o alferes de Otelo, Iago deve ter lutado com Otelo várias vezes, então eles se conhecem. Iago é a peça inteira chamado para todo lado de honesto Iago, né? Ele tinha essa reputação de honestidade. E Rodrigo é um ex-pretendente de Desdémona, apaixonadíssimo por ela, né? E Desdémona é a esposa de Otelo. Então você já vai começando a entender o que vai acontecer nessa história, né? Os dois estão fazendo uma tramóia para azarar esse casamento. Cada um vai ter ali seus motivos. Iago vai ter motivos mais obscuros. A gente não sabe muito bem quais são, mas o fato é que eles vão ter seus motivos para isso, né? E eles vão aos berros à casa de Brabâncio, que é pai de Desdémona e é um senador de Veneza, né? E aí eles vão gritar com muito alarde, dizer que aconteceu um roubo, que era para acordar todo mundo. E aí eu cito uma frase de Iago, a gente vai entender o nível desse personagem, né? E ele vai dizer o seguinte: Even now, very now, and no black ram is stopping your whites ill. Em tradução livre, agora mesmo, agora, sim, agora mesmo, um velho carneiro negro está cobrindo ou encimando sua ovelha branca. Uou! Velho, porque Otelo era, sim, mais velho que Desdémona. Agora, carneiro negro, ele atribui a Otelo algo bestial mesmo, algo brutal, algo bárbaro, né? E esse tapping, né, eu traduzi como encimando ou cobrindo. Se você pensa na forma sexual, né, das relações sexuais dos carneiros, você vai lembrar, né, que eles sobem um em cima do outro. Então, essa frase é carregada de muito significado, né? E é óbvio o racismo nessa fala. E não é só Iago que é muito racista. Algumas linhas atrás, Rodrigo se refere a Otelo como thick lips, ou lábios grossos. E a peça toda a gente vai enxergar isso. As pessoas chamando Otelo, não de Otelo, mas de o Mouro, ou de o Preto, thick lips, ou black ram, eu não sei. Tem muitas formas diferentes, eles são muito criativos em sua forma de racismo. É claro que é diferente, né? Não tem como a gente falar de racismo em Otelo sem anacronismo, né? Mas a gente precisa falar. É uma questão muito importante. É diferente, mas a gente entende que, mesmo assim, né? E Brabâncio vai ficar transtornado com essa ideia. Ele vai mandar que acordem a cidade toda. Ele vai conseguir alguns homens para seguirem ele. E eles vão seguir Rodrigo, que sabe onde está Otelo, por que será, né? Ele sabe onde está Otelo. Eles vão até Otelo, mas antes disso, né? Antes disso, Iago, o honesto e confiável Iago, já havia metido o pé a contar a Otelo o que estava acontecendo, que Brabant estava atrás dele, que não era por coisa boa, né? E Otelo fica tranquilão, confiante lá. E aí eles vão chegar no lugar, não antes que Cássio e alguns homens chegassem com uma mensagem do Duque de Veneza e de alguns senadores. Eles precisavam que Otelo comparecesse ao Senado para discutir um assunto urgente, né? E Brabâncio vai chegar lá depois deles, vai acusar Otelo de ter feito feitiçaria, de ter usado meios ilícitos para sequestrar a filha dele, vai querer botar ele na cadeia. E aí Otelo vai falar, mas não dá, eu preciso primeiro ir lá falar com os senadores, né? E aí eles vão contar a Brabâncio o que estava acontecendo, e Brabâncio vai falar o seguinte: olha, vamos lá então, o Senado vai
pegar esse caso como se fosse um caso deles, né? E assim vai todo mundo para o Senado, né? Não antes de Brabantio dizer o seguinte: como poderia fugir de seu guardião para abrigar-se no seio escuro e cheio de fuligem de uma coisa como essa, mais feito para susto causar do que qualquer deleite? Ainda falando de Desdemona, né? E você percebe do que ele chamou Otelo. No original a gente vai ler Suribossum, né? Seria mesmo um peito de fuligem, né? Então ele, poxa, comparou Otelo à fuligem mesmo, né? Claro que no sentido muito pejorativo. E ele fala que ele é feito para causar susto e não para deleite. E essa era uma visão renascentista na época, né? O branco era visto como símbolo de beleza. E eles enxergavam o contrário de branco como o preto, né? Como o negro. E o negro era o sinônimo de feiura, né? Nesse mesmo artigo que eu citei antes, da Anne Cornan, ela vai falar um pouco sobre isso, né? É muito interessante. Se você quiser estudar esse artigo, eu dei uma estudadinha, é maravilhoso. Mas eu não vou me ater muito a isso, né? Mas então, ele chega lá no Senado e Brabantio vai chegar dizendo que aconteceu uma tragédia, que roubaram a filha dele, que aconteceu uma tragédia com a filha dele, que por meios ilícitos ela foi roubada, né? E aí o Duque de Veneza, vendo aquilo, fala: poxa, o sanguinário livro das leis, a vez de interpretá-lo, como vos aprouver, no mais amargo sentido das palavras, sim, ainda que nosso próprio filho fosse o objeto de tal acusação. Puxa, você pode interpretar ali o livro das leis, o mais sanguinário livro das leis, como te aprouver, né? Em qualquer pessoa. Você é um senador e aí aconteceu isso com a sua filha, faz o que você quiser nesse sentido, né? Mas aí Brabantio vai revelar que quem fez isso foi Otelo. E aí o Duque vai dizer o seguinte: somente a simples afirmação não basta para a prova, porque sem testemunho mais patente não passa de suspeitas e aparências sem consistência o que afirmais contra ele. Percebe essa diferença no discurso dele? E por que disso? Por que antes ele podia interpretar o sanguinário livro das leis no mais amargo sentido das palavras e agora ele precisa de provas além de suspeitas e aparências nas suas acusações, né? Porque eles precisavam de Otelo. Eles chamaram Otelo porque está acontecendo uma guerra entre Chipre e Turquia, né? Chipre, na verdade, né? Em inglês seria Cyprus, né? Mas está acontecendo lá uma guerra e eles entraram em contato com muitos homens que poderiam ser generais nessa guerra, né? E eles não encontraram ninguém, eles não conseguiram ninguém. O único homem que eles tinham era Otelo, ele era o homem. Então, assim, eu não sei bem se eles não precisassem de Otelo, né? Se ele continuaria bem, né? Se não passaria de suspeitas de aparências sem consistência, né? Mas, enfim, por que Otelo é necessário? Ele vai conseguir contar o lado dele, né? Ele vai conseguir fazer uma defesa de si mesmo, certo? E Otelo, ele vai começar dizendo que ele é fraco no falar, que ele é rude no falar, que ele não é muito bom com as palavras, que ele a vida toda foi só um soldado, ele não teve tempo de aprender, de estudar. Mas aí ele começa o discurso dele de uma forma muito eloquente, você já fica meio assim, né? Otelo, ele vai se fazer de judeu aos judeus, né? O que o apóstolo Paulo diria. Ele vai se fazer de estrangeiro, mouro, bárbaro e exótico, né? Mas ele vai utilizar aqui nesse discurso dele, e Shakespeare dá muito tempo para ele falar, é uma fala bem grande, né? Ele vai utilizar uma técnica chamada sprezzatura, cunhada, né, pelo Baldassare Castagnoli, a arte de ocultar a arte, né? A arte de fazer as coisas de forma tão indiferente
que as pessoas vão pensar que você fez elas sem esforço algum. E por que ele precisava fazer isso, né? Bem, porque ele era o estrangeiro. Ele era o alien, né? Ele era o alien estrangeiro. Ele era preto, ele era visto como inferior pela sociedade veneziana e europeia em geral. Então ele não estava na terra dele, né? Ele não estava em posição, assim, social, de grandeza, de elite, né? Então ele precisava ficar nessa defensiva. É necessário que ele fique nessa defensiva. E é muito claro que ele também fica nessa defensiva quando vai tratar do casamento com Desdémona posteriormente, né? Mas vamos lá. Ele vai começar a se defender dizendo que ele era amigo de Brabâncio, que Brabâncio o convidava para sua casa, né? Para contar suas histórias. E era muito comum que isso fosse feito naquela época, né? Diferentes navios chegavam nos portos da Inglaterra, naquele tempo, onde Shakespeare vivia, em Londres, e ele ouvia muitos jovens, né? Muitas pessoas contarem suas histórias ao redor do mundo, né? E ele vai trazer isso para a sua história, para Otelo, né? E aí Otelo vai contar as histórias de cavernas, dos lugares em que ele visitou, de tempestades, de seres extraordinários, de como ele foi capturado, como ele fugiu, como a vida dele foi cheia de coisas diferentes e novas. E ele vai contar que Desdémona tentava ouvir algo aqui e ali, né? Mas ela estava sempre ocupada com o serviço doméstico, então ela pegava só trechos esporadicamente, assim, ela não entendia tudo muito bem, né? E o fato é que Desdémona, mesmo assim, amava as suas histórias, né? E quando ela estava livre, quando ela terminava as tarefas, ela pedia que Otelo contasse a ela do começo ao fim, né? Tudo, né? Para que ela pudesse entender. E aqui a gente precisa conversar um pouco sobre uma escolha de palavras nas diferentes edições de Otelo, né? E Otelo foi publicado, e nós temos os textos originais em duas fontes, né? Quarto e Folio. São duas formas de publicação de um livro. Tem um tamanho diferente, isso se refere ao tamanho, né? Não vou me recordar exatamente como que funcionavam outros aspectos, mas é basicamente em relação ao tamanho, né? E na edição do Quarto, Othello vai dizer o seguinte: Says, my story being done, she gave me for my pains a word of sighs. Ou, em português, né, uma tradução livre feita agora, Othello dizia, né, para ela, Othello dizia, né, tendo contado a minha história, ela me deu um mundo de suspiros. E a edição do Quarto é a edição que nós comumente conhecemos, né, que os textos são traduzidos, né, em português nós temos textos com a edição do Quarto, e a mais famosa é essa edição do Quarto, é que todo mundo estuda, né? Só que também tem a outra edição, a edição do Folio. E aí ele vai dizer, né? She gave me for my pains a world of kisses. Ela deu-me as minhas dores um mundo de beijos. Né? E quem abriu os meus olhos para isso, né, foi Here Barbara A. Mowat. Ela é coeditora na biblioteca Folger de Shakespeare. E ela vai nos contar uma coisa deveras interessante. Ela vai dizer que algumas escolas do século XX, do século XXI, vão pegar essa frase, She gave me for my pains a world of kisses, um mundo de beijos, e vão partir dessa frase uma interpretação diferente, né, da que nós fazemos da peça em geral, ou mais comumente, né? Como podia Desdémona dar um mundo de beijos a um homem que ela mal conhecia, né?
pegando esse trechinho, né? Eles trocam a análise completa da história e eles vão, no final, dizer que Desdémona teve o que mereceu, pelo que ela fez, né? Do mundo de beijos. Será que ela realmente era a pura Desdémona? Mas, assim, tanto para Here Barbara quanto para mim, essa edição do Folio simplesmente parece um erro. Só parece que tá errado, sabe? Então eu prefiro escolher o mundo de suspiros, né? Mas a gente volta para a história, faça a sua escolha, interprete como você quiser. E é ótimo que você possa, né, fazer essa escolha. Também tem outras escolhas importantes e diferentes que você pode fazer em outros livros. Inclusive em Romeu e Julieta tem um bem famoso. E ele vai continuar dizendo assim: And bade me, if I had a friend that loved her, I should but teach him how to tell my story, and that would woo her. Upon this hint I spake. She loved me for the dangers I passed, and I loved her, that she did pity them. E ele vai dizer, né, que a Desdémona disse a Otelo que se ele tivesse um amigo que estivesse amando ela, né, que fosse apaixonado por ela, bastava que Otelo ensinasse a esse amigo como contar as histórias de Otelo, que estaria tudo feito, né? E aí Otelo entendeu que era a hora, né? E ele disse, né? Ela me amou pelos perigos que passei e eu a amei pelo que ela se apiedou de mim, né? Lá em Dom Casmurro, Machado de Assis vai fazer uma tradução desse trecho. Eu adorei, então eu vou trazer aqui. Ela amou o que me afligira. Eu amei a piedade dela. Então, a base do amor deles é a dor de um e a piedade que o outro sofre, né? O outro sente. Mas o Theo mostra lá ao Senado, né, que ele não usou witchcraft para convencer Desdémona, mas que ele usou wit, isso é, ele não usou feitiçaria, né, pelo que ele estava sendo acusado, mas ele usou wit, que é inteligência, e isso vai fazer sentido daqui a pouco. Mas enfim, o Duque vai dizer que essa história seduziria até a própria filha dele. E nessa hora chega Desdémona com Iago, né? Otelo, há algum tempo atrás, havia pedido para que Iago saísse para buscar Desdémona com alguns servos, né? Com alguns criados. Ele sai antes de Otelo começar a contar a história, né? Mas enfim, ela vai chegar. Desdémona vai dizer que é tudo verdade, que ela ama Otelo, que não aconteceu nada ilícito, que tá tudo certo, né? E Brabantio vai retirar as acusações dele, ele vai ficar triste, claro. E aí Otelo tem de ir para Chipre para ser general contra os turcos, né? E eles vão se preparar para ir, né? Mas não antes de Brabantio lançar o seguinte: Look to her more, if thou hast eyes to see. She has deceived her father and made thee. Olhai para ela, Mouro, se tem olhos para ver. Ela enganou o pai e pode enganar você. Não tinha pressão suficiente, né? Ele sendo Mouro, casando-se com a filha da elite veneziana. Brabantio ainda manda essa, né? Imagina a insegurança que Otelo devia sentir, né? Mas nesse meio tempo, Iago já pensava em formas de derrubar Otelo, né? E de brinde, Cássio. E daqui a pouco eu falo mais sobre Cássio. Iago, em alguns solilóquios, e o solilóquio é basicamente um monólogo solitário, onde um personagem pode contar seus planos, seus pensamentos, e é um auxílio teatral para que a gente consiga entender aquele personagem, né, as intenções dele. Iago vai contar alguns dos motivos pelos quais ele odeia Otelo e Cássio também. Ele vai dizer, né, que ele suspeita que Otelo tenha dormido com a esposa dele, que Cássio também fez isso.
Ele fala isso de maneiras muito engraçadas. Ele vai dizer que Cássio já usou o gorro de dormir dele e tal. É bem interessante como ele usa palavras para explicar o que estava acontecendo. Mas ele também vai dizer que ele queria muito ser tenente, né? Otelo deu o cargo de tenente a Cássio bem recentemente, e o cargo de tenente ele vem acima do cargo de alferes, né? Que era o cargo de Iago. E como Iago vai dizer, naquela época, né, tinha-se o costume de dar o cargo ao soldado mais antigo, né, na posição maior anterior, né? E quem era esse soldado era Iago, né? Mas não, Otelo não vai dar a posição para Iago, ele vai dar para Cássio, que é um florentino. Também tem uma questão meio xenofóbica ali no meio, né? Mas ele vai dar o cargo para um florentino que é aritmético e que, segundo Iago, não sabe nada de guerra. Então, Iago está indignado porque ele sabe que ele que devia ter recebido esse cargo, né? Mas ele vai ir lá contar por que ele está com ódio de todo mundo, mas assim, não é muito convincente, não. Não é mesmo, na verdade. Parece que ele está justificando ali o injustificável, né? E eles vão lá para Chipre. Enfim, Otelo, com o exército de Chipre, venceu os turcos. Eles venceram a batalha, eles venceram a guerra acabou. E aí vai todo mundo lá para Chipre, né? Para a cidade em si, gritando, né? Todo mundo querendo ver os vitoriosos e tal. E aí chega Iago com Desdémona e Rodrigo, Cássio vai chegar, Otelo vai chegar bem depois, né? E aí, um momento de saudação entre Desdémona e Cássio, Iago vai chamar assim Rodrigo de canto e vai falar: olha lá como eles trocam beijos nas mãos, né? Como eles são fraternos, assim, como eles têm paixão, né, nesses movimentos e tal. E aí, assim, ele vai incutir na mente de Rodrigo que Cássio ama Desdémona. Ele vai incutir na mente dele que Desdémona também ama Cássio, né? Que Desdémona ama Otelo pela sua tagarelice, que ele não vai conseguir se tagarela por muito tempo, que ela vai logo se enjoar dele, vai querer ficar com Cássio. Então ele já coloca isso na mente de Rodrigo, né? E aí Otelo vai ordenar que haja uma festa em Chipre, né? Então todo mundo festejando, inclusive os soldados vão ter ali a sua confraternização no navio, né? E Cássio tá ali conversando com Iago, e Iago fala: não, a gente tem que beber um pouquinho, né? Um pouco de álcool para comemorar, né? E Cássio vai falar: não, eu sou fraco com a bebida, eu não sou muito bom com a bebida, eu não vou querer beber não, né? E aí vai falar: não, mas só um copinho, meio copo, não vai muita coisa, a gente precisa beber, né? E ele vai conseguir fazer com que Cássio beba um copinho de vinho, né? E aí Cássio vai pra lá e tal, aí ele vai acabar bebendo um monte, todo mundo dá bebida pra ele vai aceitar. E Iago faz uma tramóia com o Rodrigo, né? Ele fala para Rodrigo o seguinte: vai lá arrumar a briga com Cássio. Porque se você arrumar a briga com ele, ele vai perder o posto de tenente. Chipre vai ficar sabendo disso, eles não vão se contentar até que ele perca o cargo de tenente, né? E aí, assim, Iago manipula Rodrigo, como em muitos outros momentos ele vai fazer. Mas dá certo, ele vai lá e arruma briga com Cássio bate nele, as pessoas veem, né, os soldados veem que ele perdeu o controle, que ele está fora de si por causa da bebida, e aí Cássio, e aí Rodrigo vai apanhar, né,
E ele vai ser chamado de canto assim pro Iago, né? Ele vai se lamentar pelo que está acontecendo, ele vai dizer que ele está perdendo o dinheiro dele. Ele tinha vendido algumas de suas propriedades para acompanhar a Iago na empreitada de conquistar a Desdémona, né? E ele vai dizer que, poxa, eu apanhei, eu tô perdendo meu dinheiro, né? E aí Iago vai falar, não, você precisa ser paciente, né? Quão miseráveis são aqueles que não são pacientes. E aí eu vou agora seguir um rumo, né? Que o professor Stephen Greenblatt, professor de Harvard, de inglês e humanidades, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai abrindo seus olhos para algo muito interessante. Iago vai dizer para Rodrigo: Thou knowest we work by wit and not by witchcraft. Vocês lembram de quando Otelo está lá no Senado provando que ele não usou de wit? Ele vai dizer que que ele não usou de witchcraft, que a única witchcraft que ele usou foi a sua inteligência em convencer Desdémona de suas histórias. E aí Iago vai continuar dizendo o seguinte: Wit depends on dilatory time, dilation, o que é ainda mais surpreendente, né? Porque essa palavra, dilation, dilatory, aparecem também no discurso de Otelo, pelo menos no texto original. Ele vai falar sobre a sua história dilatada, a sua dilated story. E basicamente significa, né, que a inteligência depende do tempo, né, dilatório, depende da dilatação. Nos faz pensar que talvez Iago estivesse lá no Senado ouvindo atentamente a tudo o que estava acontecendo e não indo buscar Desdémona. É muito interessante pensar por esse lado, né? É bem obscuro, eu diria, né? E nesse meio tempo, Cássio perdeu a sua patente de tenente. Otelo foi chamado e ele viu Cássio naquele estado. Ele vai ficar muito triste com aquilo e arrependido também, né, por ter bebido, mas ele bebeu por causa de quem? Mas assim, Iago vai chamar Cássio e vai dizer para ele, né, ou pede para Desdémona que interceda por você, né? Ele vai dizer que a capitoa do capitão é Desdémona, né? E aí Cássio vai fazer isso porque eles tinham ali uma intimidade, né? Eles eram amigos. Inclusive, Cássio foi muitas vezes um intermediador entre conversas de Otelo e Desdémona, né? E Cássio vai pedir para Desdémona que interceda por ele. Desdémona vai se agarrar a essa causa com muita propriedade, com muita força e ímpeto. E de uma forma muito sutil e manipuladora, Iago vai colocar na mente de Otelo que talvez Desdémona não seja tão fiel. Ele vai acabar conversando com Otelo sobre Cássio, óbvio que de uma forma muito sutil, assim, ele vai desmoralizar Cássio não desmoralizando. É muito estranho. Iago é um personagem muito complexo. Ele moraliza um personagem tirando a moral dele. É muito engraçado. É algo que você só vai conseguir entender quando você lê. Né? Você só consegue entender isso lendo, né? E Otelo fica profundamente penalizado com aquela possibilidade e ele começa a desconfiar. Iago vai dizer para Otelo, né, que ele devia vigiar Desdémona e tal. Mas enfim. Aqui eu vou citar Kiernan Ryan. Ele tem um estudo chamado Racism, Misogyny and Motiveless Malignity in Othello. E ele vai dizer, né, tô com o texto aqui, eu vou fazer uma tradução livre bem rápida dele, né? Mas ele vai falar que a cor em Otelo é obviamente um fator crucial em sua queda, né?
A sua visibilidade como um alien racial, né? A identidade de alien que ele tem, de estrangeiro que ele tem, faz tanto para ele quanto para sua noiva, quanto para Desdémona, né? Faz com que eles sejam vulneráveis às maquinações de Iago, né? É o que não aconteceria na mesma proporção contra um homem branco. Eles quebram um tabu veneziano dos tipos de casamento que aconteciam. Eles se casam entre raças diferentes. É óbvio que raça não era visto dessa forma que nós enxergamos hoje naquela época, mas raça era visto como algo assim, cultural, de religião, de dinastia, algo nesse sentido. Mas uma moça branca da elite veneziana se casa com um mouro preto africano, estrangeiro. Então, isso coloca tanto Otelo quanto Desdémona numa posição defensiva. É uma posição em que Otelo é muito inseguro quanto a tudo e todos, né? Ele é muito confiante e tal, mas porque ele é só o general de Veneza, ele é só um general em Veneza, né? Ele é pouquíssima coisa, ele só acabou de ganhar a guerra. Mas ele é sim muito inseguro, ele é sim, ele está sim numa postura defensiva sempre, né? E essa mera menção que Iago faz de uma possível infidelidade é algo muito penoso para ele, né? E é claro que essa vulnerabilidade que ele tem, né? De certa forma, uma percepção que ele carrega junto com aquele povo branco e elitista sobre a sua blackness, sobre o seu ser preto, né? É possível que você seja racista consigo mesmo e é muito evidente, que isso seja verdade, né? Por causa de uma frase, né? De uma fala que Otelo vai ter lá no final da peça. A gente vai chegar lá. Mas é muito interessante que parece que Otelo partilha da mesma visão que os homens brancos têm quanto a ele. Iago vai dizer que o Mouro é de natureza livre e aberta. Que ele julga ser honesto aquele que aparenta ser honesto, que ele é meio inocente, né? Iago vai dizer que ele admite que Otelo é talvez a melhor opção de marido para Desdémona, que ele é um bom marido que vai dar certo, né? E ele fala que algo que muito o penaliza, né? E conversando mais sobre Iago, né, agora, muitos pesquisadores dizem, alguns dizem que Iago é um psicopata, outros dizem que ele tem traços de psicopatia. O fato é que ele é muito estranho, ele é diferente, ele é um vilão maquiavélico mesmo, né? Lá em O Príncipe, a gente escuta Maquiavel dizer que a figura maquiavélica deve primeiro e acima de tudo ter uma flexibilidade, né, na sua disposição para que ele possa mudar o seu caráter, a sua personalidade, a forma como ele se expressa de acordo com o tempo e as circunstâncias. Então, é uma pessoa modulável, é uma figura maquiavélica, né? E assim, Iago é isso. Ele é basicamente isso. Otelo também consegue ali mudar a forma como ele soa. Ele mostra isso, né? Ele, com a mesma história, com as mesmas histórias, ele vai agradar a um general veneziano, ele vai fazer a corte a uma dama e vai conseguir um casamento com ela. Ele é muito inteligente. E com essa mesma história ele se livra de uma acusação de um senador veneziano perante o duque. Então ele é muito inteligente, ele consegue assim manipular, persuadir. Mas Iago, ele tem isso em outro nível, é um parâmetro diferente, é algo maligno mesmo, né?
Iago não se importa com as pessoas que ele vai ferir para conseguir os seus objetivos. Ele deixa isso muito claro e ele vai machucar muitas pessoas ao longo da história. Algumas pessoas dirão que os motivos deles são ciúmes, inveja, a raça de Otelo, mas o fato é que não fica muito claro mesmo, né? E é comum que a gente encontre por aí afirmações de que Iago é a encarnação do próprio Satanás, né? A encarnação do próprio mal. Eu não sei. De fato, o que eu sei é que ele é extraordinariamente inteligente e astuto. Eu acho que ele é invejoso, sim, né? Talvez ali por causa do cargo de tenente, né? Mas será que valia isso tudo? Tudo que vai acontecer, né? Lá em suas conversas com Otelo vai exigir uma prova de Iago. E Otelo vai ficar tão transtornado, né? Que ele vai falar o seguinte: olha, ou você me dá uma prova, eu te mato, cara. Eu não aguento mais isso, né? E aqui entra a extraordinária inteligência e astúcia de Iago, a qual eu falei há pouco. Ele precisava de algo, uma prova, algo que ele não tinha, de que Desdémona estava o traindo com Cássio. E o que fazer? Bom, ele vê um homem inseguro, transtornado, com muitos ciúmes, e ele vai pensar, poxa, eu preciso me valer disso, né? Então ele vai basear-se em imagens e no ciúme. Ele vai inventar um negócio muito sinistro. Ele vai inventar que em um dia ele e Cássio estavam deitados juntos, e isso era algo comum para a época, as pessoas compartilhavam suas camas, era bem comum mesmo, então não era um sentido sexual, eles só estavam dormindo juntos. Eles estavam compartilhando a cama e Iago conta que Cássio começou a falar umas coisas diferentes, assim. Ele começou a falar de Desdémona, de como ela era talvez bela. Ele coloca a perna por cima de Iago e dá muitos beijos nele. Então, assim, ele joga imagens na mente de Otelo. Faz com que Otelo fique pensando, puxa, o que ele estava querendo dizer quando ele colocou a perna por cima de Iago, quando ele deu aqueles beijos ardentes e vorazes. Então Otelo vai dizer, monstruoso, monstruoso. E Otelo vai acreditar naquilo, né? Pelas fraquezas que ele tinha naquele momento, né? Em especial os seus ciúmes. E as tramóias de Iago vão surgindo assim, no momento em que é necessário que haja uma tramóia. Ele sempre usa a situação como ela deve ser usada. Surge na hora ali as tramóias dele, né? Ele apela naquele momento para os ciúmes, né? Para a imagem na mente de Otelo, né? E a gente vai descobrir que Iago havia pedido a Emília, sua esposa, que era ama de Desdémona, há bastante tempo, né? Que ela conseguisse um lenço de Desdémona, um lenço que Desdémona carregava. E esse lenço foi dado a ela por Otelo. E aí, outro dia, Iago estava lá conversando com Otelo, e ele vai dizer para Otelo que ele viu Cássio limpando a barba dele com um tal lenço, um lenço que Otelo havia dado para Desdémona. É mentira, mas uma coisa aconteceu sim. Emília conseguiu o lenço de Desdémona. Desdémona deixou ele cair lá nas imediações deles. A Emília lembrou que Iago queria muito esse lenço. Ela pegou esse lenço e deu para Iago.
E Iago plantou dentro das coisas de Cássio o lenço de Desdémona. Né? E aquilo destrói Otelo, porque esse lenço tem um significado muito grande na história. E Otelo, sabendo, né, que Cássio tem o lenço de Desdémona e que limpou a sua barba, ele vai se encontrar com Desdémona e vai dizer que ele tá com a coceirinha no nariz, que ele tá com o nariz meio ruim, e vai pedir que ela lhe dê um lenço, né? E aí Desdémona vai dar um lenço para ele, só que é um lenço diferente. E aí ele vai tirar de cima de si os panos, né? E vai dizer, não, eu quero o seu lenço, o lenço que eu te dei. Cadê? Você perdeu? E Desdémona disse, poxa, eu perdi. Desculpa, né? E Otelo vai vai contar uma história mirabolante, que aquele lenço foi dado à mãe dele por uma egípcia que conseguia ler a mente das pessoas, que ele era feito com uma seda sagrada. Assim, Desdémona vai perguntar para ele se aquela história era verdadeira. Talvez Otelo só estivesse tentando dar mais culpa a ela, mais peso, né? Eu não sei, eu não acredito muito em Otelo, mas eu acho que com essa história mirabolante do lenço, ele talvez esteja querendo dizer que aquele lenço significava algo muito grande, que tinha um significado muito grande, né? Na história de Otelo, o lenço de Desdémona é quase um símbolo da fidelidade dela, do amor dela por Otelo. Algo tão pequeno, tão frágil, sendo algo tão representativo, né? Talvez seja ali um símbolo do próprio Otelo, da própria confiança que ele tinha, né? Da segurança que ele tinha. Ele tinha muita insegurança, a gente sabe disso, né? E esse lenço vai dar pano para manga, porque um dia Iago se encontra com Otelo. Otelo fala para ele se esconder e prestar atenção, porque ele marcou um encontro com Cássio. Cássio vai chegar e Otelo pensa que eles estão conversando sobre Desdémona, né? É o que o Iago disse para ele. E ele vai começar a dar umas risadas, dar umas expressões felizes, assim, vai começar a falar alto. E eles realmente estão falando sobre a mulher, só que essa mulher não é Desdémona, é Bianca, uma prostituta com a qual Cássio se envolve, e ela gosta muito de Cássio. E Iago chamou Cássio para dizer para ele, olha, ela tá dizendo para todo mundo que vocês vão se casar, é verdade? E ele vai falar, não, aquela doida, nada a ver. E aí, nesse meio tempo, Bianca vai chegar com uma coisinha na mão. O que você acha que é? Ela vai chegar com o lenço de Desdémona. E por que ela tá com o lenço de Desdémona? Bom, Cássio pediu para que ela pegasse esse lenço e replicasse ele, né? Que duplicasse ele. Fizesse outro igual, né? Mandasse fazer outro igual. E Bianca chega furiosa com ele, dizendo que assim, poxa, eu ia fazer, mas não, esse lenço aí deve ser de outra mulher que você tá fazendo a corte, eu não vou servir disso e tal. E com Bianca a gente pode falar um pouco sobre o feminismo, né? E a peça Otelo. Muitos estudos feministas existem em relação a Otelo. Infelizmente eu não conheço muito sobre, mas Bianca é uma personagem que não recebe ordens de homens. Ela faz o que ela quiser. A gente sabe que Emília, mesmo sendo Emília, obedeceu a Iago e deu ao seu marido, né, o lenço de Desdémona, um lenço muito precioso, ela sendo ama de Desdémona. Isso é, o pedido de Iago estava acima do seu dever quanto a Desdémona, o seu trabalho, a sua lealdade, né? Mas, enfim, Otelo vai ver aquilo
vai ficar com muita raiva. E para ele, aquela era a prova ocular que ele tinha pedido para Iago. Naquela época você não tirava foto, não tinha como. Mas o lenço da sua amada nas mãos de outra mulher, puxa, é bastante coisa, né? Pelo menos para Otelo. E ele, naquele momento, decide que vai assassinar Desdémona e Cássio, os dois. E Iago fala, não, você não precisa matar ela, vamos matar o Cássio, eu me incubo dessa tarefa. Ele fala, não, ela precisa morrer. E, enfim, nesse meio tempo, o Rodrigo tá lá e pra cá, triste, solitário, precisando ser consolado, né? E aí Iago se encontra com ele, eles vão planejar a morte de Cássio. Iago planejou com Cássio ir à casa de Bianca para jantar naquela noite. E ele vai dizer para Rodrigo que se esconda próximo da casa, porque Cássio ia passar lá, ia estar tudo escuro e que ele podia assassiná-lo, né? E ele vai tentar matar Cássio, mas ele vai errar e Cássio vai feri-lo. E Iago, vendo que não ia dar certo, né, o plano dele, ele saiu de um esconderijo ali atrás e feriu Cássio por trás, nas pernas. Cássio não enxergou e tal, e de fininho Iago saiu daquele plano. E alguns homens de Veneza, enviados de Veneza, estavam passando por ali. E eles escutam gritos de socorro. Iago se une a esses homens de Veneza. Eles vão falar com Cássio. Cássio vai dizer que um ladrão, dois ladrões, um grupo de ladrões tentou matá-lo e tal. E aí Iago vai chegar e falar, não, mas o que aconteceu? Puxa, você precisa de ajuda. E aí, né, como ele viu que deu tudo errado e que Rodrigo poderia dar com as línguas entre os dentes, com a língua entre os dentes, ele vai lá e mata Rodrigo. E enquanto isso tudo está acontecendo, Otelo está nas suas imediações, ele encontra Desdémona, diz que ela é uma prostituta, que ela estava o traindo, que ele ia matá-la. Desdémona pede por sua vida, ele não ouve e a asfixia. Né? Desdémona grita, ela fala com Otelo, fala que ela estava sendo inocente o tempo todo, que ela morre como inocente. Emília vai ver aquela cena. E nesse tempo, Iago, Cássio, os homens de Veneza vão chegar onde estão Otelo e Desdémona e Emília. Eles vão contar sobre o que aconteceu com Cássio. Emília vai dizer que Otelo assassinou sua esposa. Todos ficam chocados com aquilo. E aí Otelo vai dizer, não, mas eu matei ela porque ela estava sendo infiel comigo, com Cássio. E aí Emília vai falar, né, mas como assim? Como que ela estava sendo infiel? Aí ele vai falar, não, eu vi o meu lenço na mão de Cássio e tal. E aí Emília vai juntar os pontinhos, né? Ela sabe a peça que tem e vai contar o que aconteceu de verdade, né? Que é ela que deu o lenço pro Iago. Iago vai dizer que ela é uma mentirosa e vai assassiná-la na frente de todo mundo. Cássio vai ficar, mas como assim? Ele não sabia de nada, né? E obviamente que os homens de Veneza vão prender Otelo, né? E Otelo sabe disso, ele vai pedir 1 minuto ou 2. E agora eu recorro um pouco ao texto e eu vou no finalzinho das suas últimas palavras. Contai-lhes tudo isso, e também que em Alepo, certo dia, um turco de turbante e malicioso bateu num veneziano e em termos baixos falou do Estado, e que eu pela garganta o detendo, aquele cão circuncidado, o feri deste modo, assim, apunhala-se. As últimas palavras de Otelo são um pedido para que aqueles que estão lá contem aos outros que Otelo matou um turco, provavelmente era um mouro,
que havia falado mal sobre Veneza e cortou a garganta dele. Assim também fez Otelo, consigo mesmo, como se ele estivesse matando um Mouro dentro de si, o Mouro que feriu Veneza. E no fim, as maquinações de Iago transformaram o Mouro civilizado naquele Mouro bárbaro. Há muito que falar sobre Otelo, inclusive a visão feminista da obra, que é muito interessante, mas a qual eu não conheço muito para poder discutir. A atuação nos teatros, as óperas, os filmes. Eu adoro Otelo. Eu li diversos artigos na biblioteca da Inglaterra sobre. Eu fiz um curso da Harvard X, ministrado pelo professor Stephen Greenblatt. Tem um curso de Otelo, de algumas outras obras e de um estudo biográfico de Shakespeare. Nos siga no Instagram, Strixcast, mesmo nome da nossa conta aqui do Spotify. E lá eu falo de algumas outras coisas que não posso falar aqui pelo tempo, né? Mas que você pode ouvir sobre, com curiosidade, né? Sobre alguns atores, sobre as óperas e tal. Enfim, eu fico por aqui. Obrigado por me ouvir e tchau!